Num cenário de formatura colegial, o professor encarregado do discurso de patrono da turma começou da seguinte forma. Então veja, a gente teve 2 discursos políticos e agora é um professor que faz um discurso de patrono de uma turma. Então aqui também observando a estrutura e a interpretação do texto, correto? Senhores pais aqui presentes, meus caros ex-alunos, neste meu discurso vou seguir os conselhos de Milor Fernandes, que recomendava que discursos de formatura e governos de ditadura, quanto mais curtos, melhor. Assinar a opção que apresenta a recomendação do especialista Jorge Davi Cortez Moreno sobre a maneira de introduzir-se um discurso que foi seguida pelo patrono da turma. Então, veja bem, foi colocado um caso aqui, né, e o orador da turma, né, aqui no caso, o professor encarregado desse discurso, tá? Ele fez uma menção a Milor Fernandes, ok? Que recomendava que discurso de formatura e governos de ditadura, quanto mais curtos, melhor. É normal, né, um discurso de uma formatura, um discurso ser muito breve, como ele pregou aqui, olha, eu vou ser bem rápido, tá? Conforme o Milor Fernandes falou, vou procurar ser o mais rápido possível, vou deixar o meu discurso bem curto aqui para vocês, mas normalmente não é assim, né? Então, a gente percebe uma diferença, né, dessa forma de iniciar aqui o seu texto. E aqui, a banca, ela fala sobre um especialista, olha, Jorge Davi Cortez Moreno, e ele, esse especialista aqui, ó, o que ele recomenda? Mas, cara, eu nunca li o livro desse cara aqui sobre as recomendações que ele tem para discurso político. Isso a gente vai observar pelo exemplo. Então, a questão não precisava nem ter colocado isso daqui, ó. Assinando a opção que apresenta uma recomendação, ó, poderia ter tirado isso daqui, ó. Uma recomendação sobre a maneira de introduzir-se um discurso que foi seguida pelo patrono da turma. Seria mais ou menos isso. Mas ela não. Aí a banca que foi burilou um pouco mais, ó, um especialista que é o Jorge Davi Cortez Moreno, né? Então ele sempre faz recomendações e tal. Então, de acordo com isso daqui, ele está em qual princípio dessa recomendação? É mais ou menos isso, tá? Então, olha só, alternativa A. Aqui você verá que há recomendações para discurso político, tá legal? Há recomendações. Qual das recomendações se enquadra melhor neste discurso, tá legal? Ok, vamos lá então observar. Enumerar todas as pessoas presentes, a fim de que se sintam valorizadas e participem da fala do orador. Aqui, enumerar todas as pessoas presentes. Na realidade, não é todas as pessoas, o indivíduo em si, né? Possivelmente aqui a intenção de se colocar isso, que você nunca vai falar cada pessoa que está ali de ouvinte, não tem condições, né? Mas aquela pessoa que representa um coletivo, né? Então, por exemplo, falar sobre o cargo do fulano de tal, o fulano de tal que representa a entidade tal, assim como falar professores, diretor e assim por diante, né? Então, fazer menção a todas as pessoas. Então, vamos avaliar aqui que ele fez basicamente o quê? Senhores pais aqui presentes e meus caros alunos. Então, veja, ele fez a todas todo aquele coletivo representado? Não. Ele falou pais e alunos. Só isso, beleza? Então não falou professores, não falou diretoria, beleza? Ok, então não falou todo mundo. Então a palavra enumerar todas as pessoas presentes, não. Ele não enumerou todos os representantes ali presentes, ok? Mas isso é normal acontecer, tá? Então você enumerar e procurar efetivamente bater todos do coletivo, né, para bater todo aquele universo que está ali na assistência, tá? Isso é importante num discurso. Letra B, mas não é o caso aqui. Aqui não. Ele fez menção a duas representações, beleza? Que são os pais e os alunos. Indicar previamente o conteúdo da fala, tentando despertar a curiosidade dos ouvintes. Indicar previamente o conteúdo da fala. Olha, eu vou falar sobre isso aqui. Olha, eu aqui nesse meu discurso eu vou falar sobre a situação que aconteceu no banheiro lá, né, do Pedrinho lá que quebrou não sei o quê. Aí ele vai falar, vai contar uma história em relação a isso ali. Não é esse o caso, o texto não fala isso. O texto não coloca isso logo no início, beleza? O texto não indica previamente o conteúdo da fala, ok?
Ele faz algo diferente, mas não é, indicar previamente o conteúdo da fala. Letra C. Valorizar o discurso com uma citação culta, no sentido de prender a atenção do público-alvo. Essa daqui a gente, de repente, poderia ficar na dúvida. Cara, será que isso daqui vai caber? Valorizar o discurso com uma citação culta. O que seria, nesse caso, essa citação culta? Ele, por exemplo, o seu discurso, ele vai falar sobre a questão para os jovens, né, falando dos jovens, né? Por exemplo, a liberdade criativa. E, de repente, ele faz menção, uma frase de efeito de algum filósofo, né? Algum pensador, e isso vai trazer a ideia sobre a qual ele vai falar. Isso seria, então, ele fazer uma citação culta, justamente para dar credibilidade, e na sequência ele desenvolve tudo em cima desse conteúdo colocado. Mas não foi isso, porque ele falou aqui do Milor Fernandes, ele falou simplesmente que a forma como ele vai falar, ele vai fazer um discurso breve, um discurso curto, seguindo aqui Milor Fernandes. Então, o que ele falou aqui, ele não indicou o assunto, concorda comigo? Ele não indicou o assunto, porque, nesse caso, uma citação culta no sentido de prender a atenção do público. Essa citação culta faria uma indicação do assunto a ser tratado, que não é o caso. Letra D. Começar por uma frase inesperada dentro da situação de enunciação. Qual é a situação de enunciação? Olha, ele vai fazer um discurso e é um professor, está despedindo dos alunos. É uma formatura. Então a gente espera o quê? Esse discurso vai ser longo. É lógico que vai ser longo, né? Então a situação é de um discurso longo. Ele começa por uma frase inesperada. Por quê? Ele falou que vai fazer um discurso breve, curto, ok? Então foi uma situação inesperada. Fugindo de um lugar comum. Qual é o lugar comum? Ele faz a apresentação, fala de cada um e tudo mais. Daqui a pouco ele começa a falar sobre a vida dos alunos, aquela coisa toda e tal, para despedir deles. E é um discurso longo. Concorda comigo? Então, ele fugiu, foi algo inesperado. Porque de um discurso longo, ele fez um discurso curto. Beleza? Destacar, ironicamente, um aspecto do discurso, aspecto esse que corrobora as marcas tradicionais do mesmo tipo de texto. Ele, olha só, corrobora as marcas tradicionais do discurso. Qual é uma marca tradicional do discurso? Ele ser longo, beleza? E aqui ele já quebrou isso. Então ele não foi nada tradicional, não. Foi inesperado. Concorda comigo? Por isso, a alternativa D é a correta.